Saudações a todos e a todas. Meu nome é Júlia Palanga Sakalembe, sou angolano, estudante da Unilab. Hoje nós vamos abordar sobre uma temática que fala especificamente sobre o silenciamento da língua nacional angolana Ubuntu. Então, numa primeira instância, eu vou falar sobre a conjuntura linguística de Angola. E num segundo momento, eu trarei à tona sobre os fatores que entusiasmam o linguicídio da língua Ubuntu. E no final, farei algumas considerações finais que foram abordadas no decorrer desse estudo. Bem, conforme abordado no início da nossa fala, o nosso tema é o silenciamento da língua nacional angolana Ubuntu. E este estudo ele teve um objetivo, e o nosso objetivo consiste em analisar os processos e os mecanismos de silenciamento da língua Ubuntu. Esses processos de silenciamento da língua Ubuntu, eles foram implantados, instalados em Angola primordialmente pelos portugueses e em seguida foram mantidas pelos governos de Angola. Também o nosso trabalho ele está organizado em 4 formas. Num primeiro momento nós vamos externar o cenário linguístico de Angola, contextualizando a sua diversidade cultural. E num segundo momento, nós vamos discutir sobre algumas questões teóricas como o colonialismo linguístico, o preconceito linguístico. E no final vamos falar sobre os direitos linguísticos que têm acontecido em Angola. Bem, vamos então iniciar a nossa fala por expressar o que é o cenário linguístico de Angola. Bem, o cenário linguístico de Angola, ele sempre foi diverso, sempre foi plurilingüe e multilingüe. Essa conjuntura linguística de Angola, ela é composta por uma variedade de povos endógenos que se comunicam e dialogam a partir da sua primeira língua. Vamos aqui falar de algumas línguas que são faladas em Angola. E a primeira língua é a língua portuguesa. Em seguida vem a língua Ubuntu, a língua Kikongo e a língua Kimbundu. Essas línguas, elas são faladas em Angola. E nós trazemos à tona essa variedade linguística para demonstrar que Angola não é um país monolinguístico, um país em que se fala apenas uma única língua. Bem, agora vamos falar sobre os fatores que impulsionaram o linguicídio das línguas angolanas, em destaque a língua Ubuntu. E nós vamos falar sobre o processo colonial ocorrido em Angola. Bem, o processo colonial ocorrido em Angola ele originou um estranhamento, uma indiferença linguística. Isso foi possível devido aos interesses heterogêneos da língua portuguesa. A língua portuguesa acarretava consigo um histórico de dominação. Na verdade, ela era uma língua que desejava conquistar, dominar e controlar uma tribo. E essa colonização linguística, ela produziu o colonialismo linguístico. Esse colonialismo linguístico, ele tem acontecido em Angola. E nesta sessão, nós dialogamos com Mariane Betânia, onde ela descreve os pilares que norteiam a noção de colonização linguística. E ela descreve a noção de colonização linguística como uma série de factos que já foram estudados, mas que ainda não foram nomeados.
estes fatos, eles são resultado deste acontecimento linguístico que nós falamos durante o processo colonial. Este acontecimento linguístico, ele criou uma ruptura, uma colisão em sistemas linguísticos que já estavam estabilizados, que já estavam fixos em Angola. Então, este colonialismo linguístico também tem contribuído neste processo de silenciamento da língua umbundo. Também este mesmo colonialismo linguístico, essas ações colonizadoras, elas desencadearam, geraram o preconceito linguístico. Esse preconceito linguístico, ele tem entusiasmado a marginalização e o silenciamento da língua umbundo. E além disso, ele tem contribuído para que os falantes da língua umbundo sejam subordinados, sejam rotulados como pobres e analfabetos. Então, esse preconceito linguístico, ele tem infringido os direitos linguísticos que, num contexto angolano, não têm sido empregue. E ao falar de direitos linguísticos, nós procuramos nos embasar na Declaração de Direitos Linguísticos, que foi cunhada lá em Barcelona, em 1996, onde, no seu artigo número 3, defende os direitos inalienáveis que todo ser humano tem de falar a sua primeira língua. Mas, infelizmente, os direitos linguísticos dos angolanos têm sido fiscalizados, têm sido emudecidos. E concordando com Rodrigues e Ber, a privação da linguagem e o preconceito linguístico não devem ter lugar quando se fala de direitos linguísticos. Mas, infelizmente, os livres arbítrios dos seres, dos angolanos e angolanas, têm sido fiscalizados e as suas línguas têm sido emudecidas por conta desses preconceitos linguísticos que têm desencorajado os falantes dessas línguas a se identificarem como falantes da língua umbundo e a expressarem em qualquer lugar, quer seja num lugar público ou privado, a sua língua materna. Bem, durante a nossa fala, nós percebemos que a presença da língua umbundo hoje na sociedade angolana, ela é restrita, conforme procuramos descrever em nossa discussão. Há uma sucessão complexa de ações que têm desencorajado as práticas linguísticas do segundo idioma mais falado no país. Então, com base no mítico linguístico da superioridade da língua portuguesa, quer em termos linguísticos, quer no cenário das relações internacionais. Entretanto, nós defendemos em nosso trabalho que esse silenciamento é, na verdade, a evidência do descaso e do desrespeito que as políticas linguísticas aplicadas hoje em Angola promovem em relação aos direitos linguísticos dos cidadãos e cidadãs angolanos que se expressam em umbundo e se identificam como falantes da língua umbundo, mas não possuem espaço na Portugalidade e num colonialismo linguístico moderno de Angola. Muito obrigado pela oportunidade que me foi dada. Então quero expressar os meus votos de agradecimento ao meu orientador, o professor Alexandre Silveira, e também queria agradecer de forma cortês a coordenação. Obrigado
a todos e a todas.